Olá, sejam bem-vindos. Mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. Hoje vamos falar Tudo é Rio, Carla Madeira. Enquanto roda a abertura, vai se inscrevendo no canal, já deixa o seu like e depois da abertura vamos falar sobre esse livro. A história retrata três personagens principais: Lucy, Venâncio e Dalva. A personagem Lucy é uma prostituta. Ela ficou órfã muito cedo e foi morar na casa de uma tia, a tia Duca. A tia Duca era casada, tinha duas filhas, primas da Lucy, e abrigou a sobrinha órfã lá. Mas ela deixou sempre muito claro que a Lucy morava naquela casa, morava de favores. Ela tinha que fazer os serviços da casa, ela estava ali pela comida, pelo abrigo, e era sempre preterida em razão das outras, das primas. A tia Duca era carola, muito exigente, e a Lucy detestava aquilo, ela se sentia muito mal naquele ambiente. A tia Duca era muito carola e vivia sempre dando lições de moral nas meninas, né? Principalmente na Lucy, que era a agregada da família. Então as palavras da Lucy, num texto aqui, ela diz o seguinte: a tia se achava dona da palavra do Senhor, por saber de cor a palavra escrita por homens. Homens criados por Deus, propositalmente sujeitos a ciscos e traves nos olhos. A Lucy não gostava nada daquela situação que ela vivia, e ela arquitetou um plano. Ela pensou no que ela ia fazer da vida dela, que ela não poderia morar para sempre lá. A tia espezinhava ela decidiu que, para se vingar da tia, já que a tia era a carola, ela disse que ia ser puta. Pronto, nada mais que isso, para desagradar a tia suficientemente. E ela fez o seguinte, ela arquitetou um plano, como que ela ia se tornar puta. Ela criou, então, o que hoje, modernamente, nós chamaríamos um plano de marketing ou um plano de negócios. Ela pensou em todos os homens que ela conhecia da cidade, era uma cidade pequena, e ela pensou o seguinte, olha só: qual seria o destino de cada cidadão respeitável diante de um desejo bem provocado? O que faria, por exemplo, com o delegado? Prenderia? Não se apertou. Alucinaria o farmacêutico. Deixaria o médico de cama. Lucy começou a se divertir maliciando as palavras, emputalhando os ofícios, brincando de ter poder. Perdeu a censura. Poria o veterinário de 4, o dentista deixaria de boca aberta, daria ao jornalista um furo, ou 2, ao professor uma lição, aos políticos as piores sacanagens debaixo do pano, deixaria o padeiro assado, riu do padeiro assado, mas teve um pouco de medo quando pensou no padre de joelhos. Sobre o inferno, nunca teve certezas. Após todos esses pensamentos, ela começou a manipular as pessoas, os homens da cidade. Ela vestiu uma roupa bem provocante, se queixou de algumas dores, marcou uma consulta no médico e lá no consultório do médico ela seduziu o médico. De outra vez ela foi ao dentista, fez a mesma coisa. Foi ao farmacêutico à procura de um remédio e esse remédio, coincidentemente, ela só encontrou no depósito da farmácia, atrás do balcão. E assim foi indo. Aos poucos ela foi tendo encontros bem planejados com os homens mais influentes da cidade, onde ela deu, digamos assim, uma amostra grátis do produto que ela tinha intenção de vender mais tarde. Aí só faltava, depois de posta em prática essa atividade, ela sair da casa da tia. E para isso ela arquitetou mais um plano. Ela esperou uma oportunidade, onde ela foi flagrada pela tia numa situação bastante constrangedora, mas ela não foi flagrada por acaso, ela armou a situação e a tia expulsou-a de casa. Ela pegou as malas delas, as poucas coisas que ela tinha, e ela já sabia para onde ir. Ela foi morar na casa da Manu, que era o puteiro da cidade. E chegando lá, foi aceita, a notícia logo na cidade se espalhou, todos os homens com os quais ela já tinha tido contato ficaram sabendo que ela estava agora na casa da Manu e ficou bastante concorrida. Todos os dias tinha fila na frente, dentro lá do puteiro,
à espera de um encontro com a Lucy. Só que é o seguinte, ela não ia com qualquer um. Os homens faziam fila lá, esperando por ela, e ela é que escolhia aquele que seria o felizardo da noite. Então ela tinha todos os homens a seus pés. Todos não, menos um, menos o segundo personagem da nossa história, o Venâncio. O Venâncio era casado com a Dalva, a nossa terceira personagem, e eles formavam um par maravilhoso. Eles se conheciam desde crianças, moravam na mesma vizinhança, namoraram desde cedo, casaram, viviam assim um romance maravilhoso, era pura felicidade, assim, aquele casamento, aquele par de causar inveja a todas as pessoas da cidade. Era assim, as pessoas pediam a Deus para que com elas acontecesse a mesma coisa, tivessem a felicidade, encontrassem o seu par perfeito e pudessem viver o seu amor como o do Venâncio e da Dalva. Eu, quando leio, eu gosto de marcar os livros, destacar, assiná-lo a lápis as frases que eu gosto mais. Esse livro aqui me surpreendeu. Eu tinha momentos em que eu não sabia o que marcar. Se eu destacasse alguma coisa, eu ia deixar outra mais importante. Às vezes um capítulo inteiro era muito importante para mim. Muitas frases de efeito, muitas frases muito bem construídas. E a propósito do amor com Venâncio, eu destaquei uma aqui. A propósito desse amor perfeito de Venâncio e Dalva, a Carla Madeira escreve: para que ninguém nunca em tempo algum se atreva a achar que é a vida que inspira os livros baratos, ela, a vida, sempre disposta a nos levar até a morte, expõe mais cedo ou mais tarde aos berros a sua avareza. Felicidade em demasia é dívida que não se pode pagar. A conta viria. E a conta veio. Como a gente sempre diz, né, os boletos sempre chegam. E essa conta chegou. A vida cobrou aquela felicidade maravilhosa que o Venâncio e a Dalva tinham. O Venâncio, era um homem simples, um homem rude, e ele tinha um defeito gravíssimo. Ele era ciumento assim ao extremo. E ele cometeu um ato inominável, uma coisa horrível, um acontecimento fatídico que veio a estragar todo o amor da Dalva e do Venâncio. E eles acabou o amor. E o Venâncio ficou transtornado, não tinha como ele consertar o que foi feito, tá? E a partir do término do amor da Dalva e do Venâncio, o Venâncio passa a frequentar o puteiro lá, a casa da Manu, aonde ele conhece a Lucy. E ele estava transtornado, ele sempre ficava sempre lá naqueles momentos que ele frequentava a casa, muito taciturno, quietão, e conforme eu disse antes, a Lucy tinha todos os homens da cidade, todos menos o Venâncio. O Venâncio não queria saber nada da Lucy. E a Lucy levou aquilo como questão de honra. Ela passou todos os dias a cortejá-lo, a tentar se oferecer, e não havia jeito, o Venâncio não queria. E para a Lucy passou a ser uma questão de honra. Como que alguém na cidade não queria dormir com ela? Bem, e agora? Será que a Lucy conseguiu? Será que o Venâncio se rendeu aos encantos da Lucy? E o que foi feito da Dalva? E o que será que aconteceu para terminar o amor? Que acontecimento trágico foi esse? Isso eu não vou contar para vocês, isso vocês vão ter que ler o livro e vocês vão se surpreender. Tudo é Rio é uma história atemporal. Não se sabe onde passou, em que cidade, em que época. Só se sabe que era uma cidadezinha calma, tranquila, pacata, com gente simples, como existe cidades no Brasil assim aos milhares. A Carla Madeira, muito habilmente, ela nos leva como se ela pegasse a nossa mão de leitor e nos levasse a passear pela cidade. A gente ia encontrar ali nessa cidadezinha a igreja, a praça central, ali a casa paroquial, o comércio, o empório, como diz um amigo meu, uma agência do Bradesco, as casas pernambucanas, cidadezinhas iguais a milhares as que tem no Brasil. Não se sabe aonde é e como era, com gente simples, com gente humilde. Em nenhum momento no livro se fala em televisão, que as pessoas estão vendo televisão, falando ao telefone, não parece, em nenhuma cena é mencionado um carro,
é um ambiente calmo, tranquilo, onde a vida passa devagar, como um rio que está sempre correndo. E durante esse passeio com a autora, ela nos brinda com uma prosa maravilhosa, literatura brasileira na sua mais pura essência. Tudo é rio, é líquido, e nos leva nessa correnteza por lugares maravilhosos, por personagens fantásticos. Então eu convido vocês a entrar nessa correnteza, a ler esse livro, vocês vão ficar maravilhados e aí vamos descobrir o que aconteceu, como é que a vida do Venâncio, da Lucy e da Dalva se entrelaçaram. São personagens completamente diferentes. Que acontecimento é esse que levou ao término desse amor maravilhoso, desse amor de contos de fadas? Então, gente, se você me assistiu até agora e gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e em breve nós vamos estar com novos vídeos. Depois que vocês lerem Tudo é Rio, deixa aí os comentários e me diz o que vocês acharam, ok? Muito obrigado pela atenção.